Olá, pessoal. Eu sou a professora Priscila Machado e vou conduzir esse encontro de hoje, essa conversa de hoje, sobre as segundas impressões sobre o decreto 10.410 de 2020, ok? Peguei ali essa semana, eu fiz um post no meu history, né? Pedindo para que os colegas colocassem lá quais eram as suas principais dúvidas com relação ao decreto e montei a aula de hoje com base nas dúvidas, né, que vocês me encaminharam por lá. Então, a aula está aqui super prática, né, porque vocês acabaram fazendo perguntas de fato muito práticas. Então, a gente vai discutir aqui todos os pontos das perguntas que vocês fizeram lá para mim no Instagram, ok? Vou colocar meus contatos aqui para vocês nas redes sociais. Tem aqui o meu endereço do Facebook, Priscila Machado. Tem também aqui o meu endereço do Instagram, direitonaprática.priscila, ok? Eu não uso o Messenger do Facebook, tá, galera? Sigam lá no Instagram, que no Instagram a gente está sempre postando alguma novidade, alguma atualização referente ao direito previdenciário, ok? Vou aproveitar também e vou fazer um convite para vocês. Vocês devem ter visto, né, que após em direito previdenciário, aqui da Faculdade Legale, levou aí como primeiro lugar na enquete de pós a ser concedida pela faculdade pelo valor de R$ 99. Então, esse semestre, pós-graduação de Direito Previdenciário aqui no Legale, será, né, comercializada por uma parcela única de R$ 99, ok? Vocês não podem perder essa oportunidade, porque não sabemos aí quando teremos de novo essa chance, né? Quero agradecer aos colegas que fizeram campanha ali no WhatsApp, no Instagram, né? Em prol do direito previdenciário, para a gente ganhar essa disputa. Eu faço parte de alguns grupos, então eu volta e meia, né? Via algum colega compartilhando, vai lá, vota lá em direito previdenciário. Bem legal isso, galera, bem legal mesmo. E levamos, pós em direito previdenciário, parcela única de R$ 99. Façam logo a inscrição de vocês, porque o período de inscrição tá curto, né? A gente vai ter um período curto de inscrição. Eu sei que ontem o pessoal estava comentando que o site estava congestionado, que não estavam conseguindo fazer as inscrições, né? Porque o site estava ali congestionado, porque acabou tendo muita procura, mas fiquem tentando, porque o período de inscrição vai ser curto e não sabemos quando teremos uma outra oportunidade dessa, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que vocês escolheram aqui para a gente falar foi a questão da relação de trabalho entre cônjuges. E aí, galera, a gente tem a seguinte situação, ok? Olhando aqui para o plano fático, ok? Para a realidade. Nós sempre tivemos muitos problemas dentro da esfera do direito previdenciário nesse tipo de relação, ok? Situações em que a gente tinha ali um cônjuge trabalhando para o outro, ok? De fato, trabalhando para o outro, que era discriminado dentro do direito previdenciário, sempre ali com a suspeita de existência de eventual fraude. Tínhamos também uma outra situação que também era real no direito previdenciário, que era o fato de que muitas pessoas, de fato, fraudavam a existência desses vínculos para que tivessem direito à concessão de uma aposentadoria. Então, nós tínhamos aqui essas duas situações, isso sempre foi muito discutido pelo direito previdenciário. Trago para vocês, inclusive, um PUIL, né, por óbvio, da TNU, vocês podem achá-lo lá no informativo 30 de 2018, ok? É um PUIL representativo de controvérsia, onde tratou aí dessa situação. Vamos dar uma lida na tese que foi fixada. Fixada a tese no sentido de que o fato de se tratar de vínculo empregatício mantido entre cônjuges casados sob regime de comunhão de bens não impede o reconhecimento da qualidade desse segurado empregado, contanto que comprovado o efetivo recolhimento das contribuições sociais pertinentes ao período. Então, vejam, segundo esse entendimento da TNU, nós poderíamos fazer ali a contagem desse período sem nenhum problema, desde que houvesse recolhimento durante esse período, ok?
E aí, nós entramos na seguinte situação. Quando a gente está pensando em segurado empregado, ok? Quando pensamos em segurado empregado, nós temos uma presunção de recolhimento previdenciário. Então, ao pensar nessa modalidade de segurado, mesmo que a empresa não faça os devidos recolhimentos da parcela previdenciária, ainda assim aquele direito do segurado será resguardado na sua integralidade. Ele poderá ter acesso à concessão de benefício previdenciário e poderá, inclusive, manter o valor real do seu benefício, desde que ele comprove a remuneração dele durante o período em que ele laborou naquela empresa, ok? Então, nós temos aqui a situação de que, para o segurado empregado, nós temos uma presunção de recolhimento. Mesmo que a empresa não recolha, o segurado, ainda assim, comprovando que de fato era um segurado empregado, todas aquelas contribuições são entendidas como contribuições presumidas, ok? Temos, inclusive, o enunciado 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que vai tratar exatamente disso. Vai dizer que, ao se tratar de segurado empregado, doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual que prestou o serviço para a empresa em período posterior à Lei 10.666, esses segurados, mesmo que não haja o recolhimento previdenciário, terão suas contribuições previdenciárias presumidas. Então, mesmo na esfera administrativa, é possível a concessão de benefício previdenciário mesmo sem recolhimento, ok? E lembrando que esse enunciado, que os enunciados, de uma forma geral, dos conselhos de recurso, eles são vinculantes para os conselheiros. São, então, de observância obrigatória. Os conselheiros devem observar. Então, percebam que mesmo na esfera administrativa, tínhamos a presunção de recolhimento. Mas percebam o seguinte nessa jurisprudência. Contanto que comprovado o efetivo recolhimento das contribuições sociais pertinentes ao período. Nós temos aqui uma, entre aspas, discriminação, não sei se estão entre aspas assim, com aquele segurado ou aquela segurada que prestava serviço para o seu marido ou para a sua esposa. Para esse segurado, segundo essa jurisprudência, não estaríamos ali pensando em presunção de recolhimento. Deveria haver o efetivo recolhimento para que esse período fosse comprovado, ok? Isso era o que nós já tínhamos na jurisprudência. Muitos colegas, pelo que eu vi, eu recebi dois questionamentos com relação a isso. Muitos colegas, pelo que eu pude observar, eles achavam que em nenhuma hipótese isso seria contado. Lembrando que a gente está falando de segurado empregado, ok? Que em nenhuma hipótese essa situação seria considerada tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Como eu acabei de demonstrar aqui para vocês, com essa decisão representativa de controvérsia lá da TNU, nós tínhamos aqui, sim, essa possibilidade de configuração. E aí veio o decreto 10.410. Vamos ler aqui a previsão, então, do artigo 9º, parágrafo 27 do decreto 3.048, alterado, ou melhor, incluído pelo decreto 10.410. Vamos lá. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico, observado o disposto do artigo 19b. Olha só, galera. Então, vejam. Ele está aqui excluindo o segurado doméstico, mas com relação ao segurado empregado, ele não traz, nesse primeiro artigo, nenhuma necessidade de que aquele segurado comprove o recolhimento, como tínhamos ali nessa jurisprudência do TNU, ok? E aí a gente precisa fazer sempre uma interpretação sistemática. E aí vou destacar outro artigo para vocês. Percebam o que é que fala. Observado o disposto no artigo 19b. Então, bora lá para o 19b. 19b. Na hipótese de não constarem
do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio de apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que estiver sido prestada a atividade. Vejam que nada fala da necessidade de recolhimento. Então, me parece que aqui a gente vai poder voltar a discutir essa situação no sentido de que temos a existência de recolhimento presumido. É claro que aqui a gente está fazendo uma aula de impressões, né, sobre o decreto 10.410. Então, a impressão que eu tenho com relação a isso, fazendo essa interpretação sistemática que eu trouxe para vocês, é que a gente não precisa mais, nesse momento, fazer nessa situação a comprovação de pagamento dessas contribuições. Aplicaremos aqui o entendimento de presunção de recolhimento, que sempre valeu para todo mundo, e deixando, então, de fazer essa discriminação quando temos ali, né, essa relação de trabalho, essa relação de emprego entre cônjuges. Ok? Vamos, então, para a nossa próxima discussão. Deixa eu jogar aí na tela. Isso aqui, galera, sobre essa questão da manutenção e da perda da qualidade de segurado, eu acho que tem uma situação específica em que a gente precisará ainda ter uma regulamentação. Deve vir alguma portaria, algum memorando, porque esse tipo de situação vai começar a pipocar lá no INSS, eles vão ter que dar uma solução para isso, né? Trouxe aí até um caso, né? Um exemplo aqui para vocês pensarem, tirarem a impressão de vocês sobre essa situação, e eu, por óbvio, vou dar a minha aqui também. Vamos lá. Primeira coisa é a gente entender como é que ficou o artigo 13 do decreto 3.048, que trata, então, da manutenção da qualidade de segurado. Vejam o seguinte, quando a gente vai lá para o inciso 2, ele foi completamente alterado, ok? Sua redação foi completamente alterada. Nós tínhamos aqui a previsão de que mantinha a qualidade de segurado por 12 meses, ok? Aquele segurado que tivesse cessado o seu benefício por incapacidade. Então, nós tínhamos a situação em que o segurado estava em gozo de benefício por incapacidade, cessou esse benefício por incapacidade, ele tinha ali 12 meses de qualidade de segurado, sempre resguardado a ele a condição mais favorável se ele tivesse em um período de graça maior antes de ter recebido esse auxílio-doença, ok? Mas, via de regra, parava ali de receber, tinha ali esses 12 meses, tá? Mas, professora, e se o meu segurado, quando ele entrou no auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, quando ele entrou no auxílio-doença, faltavam 2 meses para acabar o período de graça dele? Problema nenhum. Entrou no período de graça, faltando 2 meses para sua cessação, ele vai receber o auxílio por incapacidade dele. Terminou de receber esse auxílio por incapacidade? 12 meses de qualidade de segurado, ok? Isso é o que a gente depreende aqui do artigo 13 do decreto 3.048 na sua redação anterior. Quando a gente vai... gente, muito importante. E eu esqueci de comentar com vocês. Olha como é que os slides são importantes. Essa situação não tinha previsão legal, ok? Essa situação onde aquele segurado, ele mantinha essa qualidade por mais 12 meses após cessação do benefício por incapacidade, isso nós não tínhamos previsto ali na lei. Nós tínhamos isso previsto no decreto. Inclusive, muita gente questionava, né? Alguns procuradores já ouvi discussão com relação a isso, dizendo o seguinte, que essa previsão do decreto nunca deveria ter existido, porque o decreto ele não pode o quê? Ele não pode criar regras, ele não pode criar direitos. O decreto apenas pode fazer uma regulamentação do que temos na lei. Esse é o objetivo do decreto. Dentro ainda dessa discussão, se os doutores forem lá
no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, se eu não estiver enganada, 84, inciso 4. Vocês verão que lá nós temos expressamente o entendimento de que o decreto ele apenas servirá para um fiel cumprimento, uma fiel regulamentação do quê? Da lei, ok? Então, já havia esse questionamento agora, né? Com essa saída do benefício por incapacidade, os colegas voltaram a fazer argumentação nesse sentido, o que não deixa de ser uma verdade. O decreto, de fato, ele é criado para a fiel execução da lei e nós não tínhamos essa previsão legal, ok? Essa previsão vinha pelo decreto. Pela nova redação, percebam, até 12 meses, estou aqui embaixo, ó, galera, até 12 meses, após a cessação das contribuições, observado, né, os dispostos no parágrafo tal, artigo tal. Então, vejam que não temos mais a previsão da manutenção da qualidade desse segurado por 12 meses, quando dá cessação do benefício por incapacidade, ok? E aí, a colega lá que me fez a pergunta, salvo engano, quem me fez essa pergunta foi a Luana, até conversei com ela sobre isso lá pelo Instagram, a gente chega aqui numa série de situações, né? Esse ponto específico, ele nos leva para uma série de discussões com relação a isso, ok? Trouxe aqui um exemplo para vocês refletirem sobre um dos pontos que nós precisaremos de regulamentação. Vamos imaginar que a gente tem um determinado segurado que tinha ali 36 meses de período de graça, ok? Temos um segurado que tinha 36 meses de período de graça. Esse segurado, que tinha ali 36 meses de período de graça, durante esse período de graça, ele precisou ali ter acesso ao auxílio por incapacidade temporária. Recebeu o antigo auxílio-doença, ok? Como é que fica a contagem de qualidade de segurado dessa pessoa? Ela terá os 36 meses e dentro desses 36 meses abarcaremos esse período onde ela recebeu esse benefício por incapacidade? Ou a gente vai ter ali uma suspensão de contagem de prazo, depois recebe o benefício e volta a contar de novo o prazo remanescente da qualidade do segurado? Nós, infelizmente, não temos essa situação regulada, ok? A crédito aqui exemplificativo. Vamos imaginar que Maria, que tinha uma remuneração lá de R$6.000, ela é demitida no dia 21/7/2020. E ela tem, então, 36 meses de período de graça, ok? Então, ela mantém essa qualidade até 15 de setembro de 2023. Agora, vamos imaginar que ela recebe um benefício, né, por incapacidade temporária, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, o nome é o que menos importa. Ela recebe, então, esse auxílio-doença durante exatamente um ano, ok? Exatamente 2 anos, na verdade. De 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2022. E aí, galera, como é que fica essa situação? A gente vai contar os meses que ela tinha qualidade de segurada nesse período aqui anterior. Deixa eu pegar aqui um lapisinho. Nesse período anterior, salvo engano, a gente vai ter aqui mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos uns 5 meses, alguma coisa assim, né? Fazendo a conta aqui rápida de cabeça. E aí a gente vai interromper aqui esse prazo e vamos voltar a contar a partir daqui o período de qualidade de segurado ou não? Ou vamos contar assim, olha, tem os 36 meses aqui direto, ok? Então, vai acabar aqui, a gente não fala aqui em prorrogação. Então, a gente tem essa situação. O segurado que estava recebendo, né, estava ali gozando do período de graça, saiu em afastamento por auxílio por incapacidade e voltou novamente a usufruir do seu período de graça. A gente precisa entender se a gente vai ter, como é que vai funcionar isso, né? Se aquele prazo ele voltará a ser contado só sobre o período remanescente, ou se a gente nem terá essa suspensão de contagem, ou seja, esse período vai ser contado de forma integral, ok? Já li o decreto algumas vezes e não consegui achar ainda uma solução, né? Os artigos relacionados, né, a esses pontos, e não consegui localizar uma solução ainda para isso, ok? Então,
temos aqui um ponto que certamente será um ponto de discussão. Eu entendo que nessa situação a gente deveria parar a contagem do período de graça e voltar a contar novamente depois do recebimento do benefício, ok? Isso porque o inciso 1º do artigo 13 do decreto 3.048 já mantém a qualidade de segurado daquela pessoa que está em gozo de benefício. Então, é claro que nós sempre vamos buscar a interpretação que é mais favorável para o nosso segurado, ok? E o INSS, também por óbvio, vai buscar ali a fundamentação que, no entendimento deles, é mais vantajosa para o erário público. Então, essa é uma discussão que a gente muito provavelmente precisará travar. E a nossa defesa, né, uma das possibilidades aqui que me vem à cabeça inicialmente para a gente discutir isso, é que o inciso 1º do artigo 13 já mantém a qualidade para quem está em gozo de benefício. Então, a gente deveria parar essa contagem e voltar a contar de novo depois da concessão, ok? Mas veremos aí como ficará essa situação na prática. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, acabou de me vir na cabeça, inclusive, uma outra situação relacionada a isso, sabia? Olha só, vamos imaginar o seguinte. Nós temos um segurado, que é um segurado empregado, ok? Trabalha lá para uma determinada empresa. Esse segurado, durante o período que ele estava com o contrato de trabalho dele ativo, esse segurado se afastou, né, pelo INSS, começou a receber o benefício de auxílio por incapacidade temporária. Ficou recebendo ali por muito tempo e, sei lá, essa empresa ela deixou de existir nesse intervalo de tempo, não existe mais. Aí vejam, o segurado, né, deixa eu refletir aqui, exatamente isso, gente, olha só, o segurado, ele, segundo essa previsão, ele não tem mais qualidade de segurado quando terminar, quando ele acabar de receber esse auxílio por incapacidade temporária. Concordam? Mas vocês concordam comigo que ele era um segurado empregado? E como segurado empregado, ele tinha 12 meses de qualidade de segurado? E agora ele não pode mais voltar para a empresa, porque a empresa já fechou. Como é que fica a situação desse segurado? Eu entendo, pensando aqui rapidamente, que essa situação me veio à cabeça aqui agora, que a gente, nesse caso, vai aplicar os 12 meses de manutenção, ok? Se duvidar, a gente ainda pode discutir ali uma situação de desemprego para aplicar 24 meses, porque percebam, ok, ele está saindo do auxílio por incapacidade temporária. Então, ele saiu do auxílio por incapacidade temporária, não está recebendo mais esse benefício. Então, segundo a previsão do decreto, ele não teria mais, a partir dali, direito à contagem, né, do período para fins de manutenção de qualidade de segurado. Mas quando ele foi afastado, o contrato dele estava ativo. Como é que a gente vai fazer na prática isso? Essa é uma outra situação que me veio agora na cabeça, que nós precisaremos aí discutir, e a nossa defesa sempre vai ser em prol do nosso segurado, né? Sempre quando a gente tiver ali possibilidade de discutir dentro da legalidade, né? E me parece que essa é a melhor solução. A gente não pode, né, simplesmente deixar o segurado nessa situação, né, ter aí uma irresponsabilidade social nesse sentido, até porque estamos tratando aqui de um benefício previdenciário. O benefício previdenciário é vinculado ao quê? A previdência social, ela faz parte do quê? Faz parte da estrutura de seguridade social. E quando a gente pensa na estrutura de seguridade social, a gente pensa na promoção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, artigo 194 lá da Constituição Federal, ok? Então, assim, me parece que essa será uma outra discussão que teremos aqui que enfrentar, e vamos precisar ver como o INSS, né, vai se posicionar nessa situação, ok? Vamos para a nossa próxima discussão. Nós temos pouco tempo, né, para poder finalizar esse bloco antes que ele caia, porque nessa plataforma que a gente usa tem aqui um limitador de tempo, ok? Mas então vamos começar essa discussão sobre o contribuinte individual e a gente termina essa discussão do contribuinte individual quando a gente voltar do intervalo. Olha só, galera, se a gente for lá no artigo 13 do decreto 3.048, vocês vão ter que, para o contribuinte individual, né, a contagem do período de manutenção da qualidade de segurado dele vai se iniciar no mês subsequente ao da última contribuição,
ok? Desde que, claro, seja superior ao salário mínimo, como vocês viram lá nas nossas últimas discussões. Então, temos aqui essa discussão de que será contado do mês subsequente ao da última contribuição. E isso aqui, galera, eu entendo que é uma resposta à jurisprudência. Quem atua no direito previdenciário sabe que a gente tinha ali uma discussão quando a gente estava tratando do contribuinte individual. Que discussão era essa? Qualidade de segurado, quando esse contribuinte individual ele para de contribuir, ele tem uma manutenção dessa qualidade de segurado por um período de 12 meses, ok? Mas nós temos uma previsão lá no artigo 15 da Lei de Benefícios, parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte, olha, caso aquele segurado esteja numa situação de desemprego, esse segurado poderá contar com mais 12 meses de qualidade de segurado. Então, ele sai de 12 para 24, ok? Para o contribuinte individual, nós tínhamos aí essa discussão na justiça, porque nós temos situações em que aquele contribuinte individual, apesar dele não ter acesso ao seguro-desemprego, ele, na situação fática, ele está em uma situação de desemprego. Então, começa a surgir aí uma série de processos judiciais pedindo a ampliação do período de qualidade de segurado desse segurado contribuinte individual, buscando que aquele segurado tenha ali um período maior pela sua situação de desemprego. E aí comprovávamos isso dentro da esfera judicial. Me parece que essa alteração que surgiu aqui foi exatamente uma forma de acabar com essa discussão sobre a possibilidade desse contribuinte individual poder gozar de 12 meses a mais pela situação de desemprego. A professora tem a língua presa, de vez em quando dá uma engasgada. Por essa situação de desemprego. Ok? Então, a gente tem essa previsão agora, lá no artigo 13 do Decreto 3.048, em seu parágrafo 7º. Ok? Antes de finalizar o bloco, vou deixar vocês aqui com uma reflexão, e aí a gente vai voltar a discutir no próximo bloco. Não leiam a parte azul, hein, galera? Não roubem. Olha só, vamos ler de novo o parágrafo 7º. Para o contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado inicia-se do primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição do valor igual ou superior ao salário mínimo. E aqui a gente tem uma alteração, que eu acho que foi até um erro, ok? Mas nós temos aqui uma alteração, a gente tem um confronto de normas aqui, e a gente vai precisar entender, vamos precisar aguardar para ver como o INSS vai fazer essa interpretação desse confronto de normas que temos na prática. Mas li o artigo antes de finalizar o bloco, para que vocês fiquem aí pensando o que tem de errado com esse artigo, o que tem de diferente aqui, ok? Não vale roubar, não vale ler as anotações, hein? Parem aí, pensem no que tem de diferente, e no próximo bloco a gente já inicia com essa discussão. Até daqui a pouco. Olá, sou Edinho da Faculdade Legale e gostaria de te trazer em primeira mão o novo formato do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário para o segundo semestre de 2020. É isso aí, a Faculdade Legale, a Casa do Direito Previdenciário, traz esse curso totalmente reformulado. E ninguém mais, ninguém menos que a professora Priscila Machado para trazer para vocês em detalhes tudo sobre esse novo curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Olá, galera! Eu sou a professora Priscila Machado e estou passando aqui para fazer um super convite para você. Venha conhecer a nova pós-graduação de Direito Previdenciário aqui da Faculdade Legale. O curso está completamente reformulado. Nós trouxemos os melhores coordenadores do mercado para você. Isso mesmo, melhores no plural. Cada módulo da pós-graduação de Direito Previdenciário aqui da faculdade vai contar com um coordenador especialista na área, sempre buscando que você tenha a melhor experiência, o melhor conhecimento e o melhor conteúdo dentro de cada bloco. Sempre com aquela pegada super prática e objetiva que só a Faculdade Legale tem.
visando sempre o quê? Te ensinar o que você realmente precisa fazer para turbinar a sua advocacia previdenciária. Fico esperando vocês aqui na pós-graduação de Direito Previdenciário da Faculdade Legale. Até lá, galera! Então vem para a Faculdade Legale e um grande abraço! Olá, galera! Estamos iniciando aí mais um bloco da nossa conversa de hoje sobre o Decreto 10.410 de 2020. Agora que vocês já voltaram do intervalo, já foram lá no site www.poslegale.com.br, fizeram a inscrição de vocês na pós de previdenciário, aproveitaram e pensaram um pouquinho, né, nessa situação, na redação desse artigo que eu deixei para vocês no intervalo, ok? Agora que estamos aqui, vamos então continuar a nossa discussão. Vou jogar para vocês o artigo 14 lá do decreto 3.048, ok? Se vocês forem lá no artigo 14 do decreto 3.048, vocês lerão que o reconhecimento da perda da qualidade de segurado, no termo final dos prazos fixados no artigo 13, ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior aos prazos fixados daquele regulamento.
Professora, buguei, não consegui entender nada. É uma redação muito complicada mesmo, galera. Olha só. O que o artigo 14 está dizendo para a gente é o seguinte. A gente precisa olhar para o mês de último recolhimento desse segurado, ok? Olhando para o mês de último recolhimento dele, a gente faz a projeção. Um exemplo, o último mês de recolhimento foi janeiro de 2020. E tem qualidade de segurado de 12 meses. A gente projeta para janeiro de 2021. Depois dessa projeção, a gente olha para o mês seguinte. Qual é o mês seguinte? Fevereiro de 2021. Então, olhamos para fevereiro de 2021. Analisamos, então, o último dia para recolhimento por parte do contribuinte individual da contribuição lá do mês de fevereiro. Chegamos, então, à conclusão de que essa qualidade de segurado vai até 15 de março de 2021. Na prática, só a gente somar um mês, né, um ano, né, nesse exemplo seria um ano, que seria uma qualidade de segurado de 12 meses, mais um mês e 15 dias, ok? Na prática é isso. Eu prefiro fazer esse passo a passo que eu falei para vocês. Mas na prática é só somar um ano, um mês e 15 dias, ok? Até aí tudo bem. Percebam que, mesmo segurado ele sendo empregado, ou empregado doméstico, ou trabalhador avulso, não importa a categoria do segurado. Sempre o padrão, segundo o artigo 14, é a data de recolhimento do contribuinte individual. Adotou-se esse padrão. O contribuinte individual tem até o dia 15 do mês seguinte para fazer os seus recolhimentos. Então, percebam, se a qualidade de segurado vai até a data prevista para recolhimento, a manutenção dessa qualidade de segurado sempre vai acabar no dia 15. Vai ser sempre no dia 15 que finalizaremos. Tanto é assim que o cálculo é um ano, nesse exemplo, um mês e 15 dias. Sempre vai acabar no 15 dias, ok? E aí, veio então, deixa eu jogar aqui, a 10.410 e criou aqui uma confusão danada. Pelo seguinte, o artigo 14, galera, tá lá ainda no decreto, tá? Ele tá lá valendo, lindo e belo e faceiro. Temos lá o artigo 14. Agora, se vocês forem para o artigo 13, parágrafo 7º, que foi incluído pelo decreto 10.410, olha a redação. Para o contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado se inicia-se no primeiro dia do mês subsequente. Primeiro dia do mês subsequente. Isso aqui nos indica que, para aquele segurado contribuinte individual, ao invés de eu manter a qualidade de segurado dele até o dia 15, eu vou estar mantendo até apenas o dia 1º, e para todos os outros será dia 15, a data fim para manutenção da qualidade de segurado. Nós temos aqui um confronto de normas, né? Ambas essas normas, elas estão valendo, né, o artigo 13 e o artigo 14, né? A redação deles está valendo, tanto de um quanto de outro, mas nós temos aqui um conflito, ok? Me parece que isso pode ter sido um erro ali na hora de escrever esse decreto, ok? Até porque, gente, fato é o seguinte, olha só, se ele tem até o dia 15 para recolher, eu não posso acabar com a qualidade de segurado dele no dia 1º. Vocês concordam comigo? Porque ele tem até o dia 15 para fazer o recolhimento. Então, assim, tecnicamente, se a gente for pensar ali, né, uma visão um pouco mais matemática, não dá. Não tem como a gente manter aí essa previsão do artigo 13, parágrafo 7º, ok? Mas esse é outro ponto que precisaremos aí aguardar para ver como será o entendimento do INSS. Mas para mim é muito claro que por uma questão, né, por uma interpretação lógica, que o que vai prevalecer será o artigo 14. Até porque a previsão para o contribuinte individual vai servir para todos os outros segurados, ou seja, o prazo previsto no artigo 14, que remete ao contribuinte individual, vai prevalecer para todos os outros segurados, menos para o contribuinte individual? Não tem muito sentido, né? Se a gente faz essa interpretação, né, da redação, não tem sentido. Se a gente faz uma interpretação matemática, né, uma interpretação lógica, também não tem sentido, porque se eu tenho até dia 15 para recolher, como é que vai acabar no dia 1º, né? Então, assim, outro ponto que precisaremos aí
debater, discutir, né? O direito previdenciário, ele é o direito que mais muda, né? Assim, é lógico que a gente sempre fala olhando, né, para a nossa realidade, mas pelo que eu vejo dos outros colegas que atuam nas outras áreas, as outras áreas não mudam como o direito previdenciário, né? Eu vejo os outros colegas que são professores, inclusive de outras áreas, eles não têm essa necessidade de ficar o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro lendo, ok? E para quem atua no direito previdenciário, também não vejo essa necessidade de estar todo ano fazendo uma pós-graduação. No previdenciário não tem como, gente. Se você ficar um ano sem estudar, sem fazer uma pós, para poder ver o que a gente teve de atualização, já era. Você já perdeu aí metade do caminho, né? Então, assim, é uma área sempre em constante evolução e a gente sempre que tem modificações, a gente entra em situações como essa, né? De normas que vêm, mas que não nos explicam exatamente como é que vai ser a dinâmica daquilo na prática. Porque a teoria é muito linda, né, gente? A teoria é sempre muito linda. Mas o que a gente quer saber é, de fato, na prática, na realidade, como é que vai funcionar isso, ok? Então, esse vai ser mais um dos pontos aí de discussão, né? Entendo que o INSS não deve aplicar o dia 1º, ele deve manter o dia 15, ok? Mas caso ele vai insistir por fazer essa aplicação, a gente vai ter que, inclusive, fazer uma análise disso com base na Lei 8.213, ok? Então, vamos lá. Não esqueçam que o parágrafo 4º da Lei 8.213 continua valendo. E a redação do parágrafo 4º é a mesma, né, do que a gente tem aqui nesse artigo 14 do decreto, ok? Fica a dica aí, então, dessa possível discussão, ok? Fique, então, aí a dica, isso é importante. Fica a dica, então, da leitura do artigo 15, parágrafo 4º, lá da Lei de Benefícios, ok? Quando vocês forem lá para esse artigo, a redação é muito similar a essa que a gente tem aqui no artigo 14, mas ele vai falar do prazo final para recolhimento, ok? Então, o prazo final para recolhimento, para nenhum dos segurados ali é dia 1º. Então, por isso que me parece que a gente vai manter essa interpretação aqui do artigo 14, ok? Vamos voltar aí para a próxima discussão. Esse é um ponto, galera, que a gente já falou no outro encontro no primeiro encontro sobre as impressões, mas muitos colegas pediram para eu poder retomar aqui essa discussão e me trouxeram aqui um questionamento sobre isso. Esse questionamento é sobre quando que começa a nova contagem, né? Para fins de carência e tempo de contribuição, que foi regulamentada aí pelo decreto. Se a gente vai poder aplicar para períodos anteriores à reforma da Previdência, ou se não, ou se de fato vão ser apenas para períodos posteriores, né? Após essa regulamentação do decreto. Então, eu vou chegar nessa resposta, que foi uma pergunta de várias pessoas, ok? Mas antes de chegar nessa resposta, eu preciso explicar, né, a sistemática de novo. Vou ser um pouco mais breve do que fui na última aula, porque muitos colegas já viram essa discussão, mas vou retomar só os principais pontos, né, para situar os colegas que estão vendo o Segundas Impressões e não viram a primeira, para a gente chegar, então, nessa solução. Então, bora lá. Olha só, galera. Quando a gente está pensando em tempo de contribuição e carência, antes do decreto, ok? Já vamos entender por que antes do decreto, nós tínhamos uma contagem diferente quando a gente olhava para tempo de contribuição e quando a gente olhava para carência. Importante que vocês saibam que a carência e tempo de contribuição não era contada da mesma forma, ok? O tempo de contribuição, ele era contado em dias, meses e anos. Já a carência era contada em número de recolhimentos mensais, ok? Então, se eu tinha um segurado, antes da reforma, que trabalhou um único dia no mês, ok? Aquele um mês inteiro seria contado para fins de carência, mas não seria contado para fins de tempo de contribuição em sua integralidade. Contaríamos apenas um dia. E aí tivemos a emenda constitucional falando da questão dos recolhimentos abaixo do salário mínimo, até aí ok, né? Estávamos aguardando, né, como é que seria essa regulamentação na prática,
e o decreto 10.410 veio, então, regulamentar esse ponto da emenda constitucional, ok? Veio trazer para a gente como, né, faríamos, então, uma interpretação real dessa situação, ok? Então, vamos lá. Vocês já sabem que, então, o tempo de contribuição ele será contado em anos, meses e dias, e a carência em número de recolhimentos mensais. Então, só crédito exemplificativo, eu podia ter um segurado que começou a trabalhar no dia 31 de janeiro e parou de trabalhar no dia 1º de fevereiro. Ele trabalhou 2 dias. Trabalhou no dia 31 apenas e apenas no dia 1º de fevereiro. Qual é o tempo dele para fins de tempo de contribuição? Qual é a contagem dele para fins de tempo de contribuição? 2 dias de trabalho. Ele tinha 2 dias para fins de tempo. Para fins de carência, ele tinha 2 meses. Porque ele tinha um recolhimento para aquele 1 dia de trabalho do mês de janeiro, tinha um recolhimento para aquele 1 dia de trabalho do mês de fevereiro. Então, contávamos com 2 meses para fins de carência e 2 dias para fins de tempo de contribuição. Se a gente transforma carência, né? Se a gente transforma esses 2 meses em dias, para carência eu teria, entre aspas, 60 dias, e para o tempo de contribuição eu teria apenas 2. Então, percebam que a carência ela poderia ser muito superior ao tempo de contribuição, ok? O inverso também é verdadeiro em determinadas situações, né? Mas não é o nosso objetivo aqui hoje. E aí, entendido isso, nós chegamos à seguinte situação. Se a gente tinha um segurado que começou a trabalhar dia 16 de maio e parou de trabalhar no dia 10 de maio, ele contaria com 25 anos de tempo. Já para fins de carência, ele contaria com 6 meses, ok? E aí veio o decreto, regulamentou essa situação e passou a dizer o seguinte: agora, o tempo de contribuição será computado, né? Vamos ler a redação. As competências em que o salário de contribuição mensal tiver sido superior ao limite mínimo serão computados integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias. Percebam, ele está dizendo o seguinte: se naquele mês a contribuição daquele segurado foi superior ou igual a um salário mínimo, eu vou contar o mês inteiro dele para fins de tempo de contribuição, independentemente de quantos dias ele trabalhou. Se ele trabalhou 10 dias, vou contar 30. Se ele trabalhou 5 dias, vou contar 30. Desde que dentro daquele mês ele tenha fechado um recolhimento superior ao salário mínimo, ok? Isso foi o que nós tivemos aqui nesse artigo 19C, parágrafo 2º do decreto 10.410, ok? Essa foi, então, a nova redação. E aí, após essa nova redação, percebam o seguinte: se eu tenho o mesmo segurado que começou a trabalhar na mesma data, parou de trabalhar na mesma data, a carência dele continua sendo a mesma, porque não teve alteração. Mas o tempo de contribuição, se o salário dele for superior a um salário mínimo, ou melhor, se a contribuição dele for superior a um salário mínimo, ou igual a um salário, ele computará 60 dias nesse mês. Vejam que no nosso exemplo, o segurado tinha uma remuneração de 6 mil. Então, aqui, por abril, ele recebeu 3, acima do salário mínimo, e por maio, ele recebeu 10, também acima do salário mínimo. Então, para fins de tempo de contribuição, a gente está falando, galera, de 60 dias. Saímos de 25 dias para chegarmos, então, a 60 dias. Galera, mais que dobra o tempo, ok? É claro que essa previsão, né? Eu falei que ia passar bem rápido por isso. É claro que essa previsão, ela desfavorece aquele segurado com uma renda menor e favorece aquele segurado que tem uma renda mais elevada, porque apenas aquele segurado que tem uma renda mais elevada, ele vai conseguir fechar no mês, né, um valor superior a um salário mínimo, tendo trabalhado apenas uma fração, né? Vocês concordam comigo? Então, assim, a gente está privilegiando, na verdade, aquele segurado que tem uma remuneração maior. Isso é evidente, acho que não dá para a gente discutir aqui com relação a isso, apesar, né, da reforma da Previdência ter vindo com aquela discussão de proteção ao menos favorecido, de igualdade, de
combate a privilégios. O que a gente vê aqui é uma consolidação dos privilégios, né? Os colegas até me desculpem, porque a gente sempre tem que buscar o melhor para o nosso segurado, é óbvio, a gente sempre tem que buscar o melhor para o nosso segurado. Mas quando a gente vê um tipo de situação, né, dessa, que já vinha na emenda constitucional e vem agora no decreto, sempre, né, trazendo mais dificuldade para a camada social mais pobre e trazendo mais vantagens para a camada social de que tem ali uma remuneração superior, é sempre muito revoltante, né? Mas, enfim, temos aqui essa situação e vamos sim usar essa situação em prol dos nossos segurados, porque agora a gente está saindo de 25 dias de tempo de contribuição para uma contagem de 60 dias. E aí, a dúvida dos colegas era sobre a possibilidade da gente retroagir esse entendimento, ok? Da gente pegar um segurado que trabalhou lá no ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, enfim, de pegar esse período anterior e aplicar esse entendimento. Onde, se eu tenho ali, naquela fração, uma remuneração superior ao salário mínimo, se eu poderei, então, considerar, se esse segurado está pedindo aposentadoria agora, se eu poderei considerar esse período ali na integralidade, ok? Essa foi aí muitas das dúvidas que eu recebi, né? Perguntando ali da questão da lei no tempo, né? Tiveram até alguns colegas que mandaram uma pergunta um pouco mais genérica, né? De como é que ia ser isso, essa aplicação. Imagino que essas perguntas essas mais genéricas, estavam relacionadas a isso e é o outro ponto que nós vamos ver agora. Mas, galera, eu entendo que não, ok? Que a gente não pode pegar essa possibilidade de majoração da quantificação do tempo de contribuição e aplicá-la para um período onde aquele segurado trabalhou em 2010, 11, 12, 13, enfim. Me parece que essa aplicação ela não vai retroagir, mesmo que esse segurado ele esteja fazendo esse requerimento para concessão agora, né? Porque quando ele exerceu a atividade laborativa, né, ele adquiriu o direito à contagem daquele período no seu ordenamento jurídico, mas adquiriu o direito a essa contagem da forma que era feito à época, ok? Até porque, se o INSS, né, aqui a gente aplica sempre o quê? O entendimento, né, a teoria, o princípio, né, de que o tempo rege aquele ato, né? Então, me parece que é o que será aplicado aqui. Até porque, se não fosse, a gente teria um vasto mercado de revisão, né? Pegar esses benefícios aí que foram negados por falta de tempo de contribuição, íamos sentar a mão, íamos pegar e íamos conceder benefício para todo mundo utilizando esse entendimento. Às vezes o segurado estava faltando, sei lá, 3, 4, 5 meses, né? Então, me parece que esse não é o melhor entendimento, pensando, né, na proteção ao erário e também pensando no princípio do tempo, né, do tempo régio ato, que é aplicado aqui no direito previdenciário, ok? Então, acredito que não, que a gente não terá essa possibilidade de retroagir esse entendimento, ok? Então, vamos lá, para a nossa próxima discussão, nosso tempo está acabando e essa discussão é longa, que é carência, qualidade de segurado e tempo de contribuição. Aqui, efetivamente, foi onde nós tivemos o decreto regulamentando de forma direta a emenda constitucional. Vocês viram acima essa questão da previsão da contagem do tempo de contribuição, que não deixa de ser uma regulamentação da emenda constitucional, porque ele vai tratar ali da questão do recolhimento abaixo ou acima do salário mínimo. Mas aqui a gente está falando de uma regulamentação direta, ok? Aqui a gente está nos remetendo diretamente à data da publicação da emenda. Não é simplesmente um paralelo, né, a nível de informação. Segundo essa previsão, que nós também vimos, né, na aula passada, eu já vou pular aqui para o ponto, né, das dúvidas de vocês com relação a isso. Mas segundo o decreto 10.410, vindo então regulamentar as alterações que tivemos na emenda constitucional, ele vai dizer que o recolhimento abaixo do salário mínimo não vai contar para manutenção da qualidade do segurado, não vai contar para carência, não vai contar para tempo de contribuição. Nós já discutimos, como eu acabei de falar para vocês, essa situação na primeira aula desse tema. Então, eu vou, né, direcionar aqui para a discussão com relação às dúvidas de vocês. Vocês me pediram para trazer um exemplo aqui, trouxe um exemplo exatamente de como funciona e respondi ali as perguntas que vocês me fizeram sobre a questão dos agrupamentos, né?
algumas dúvidas práticas ali com relação a isso, que estão regulamentadas, estão com previsão no decreto. Vamos lá. Então, ok. Vocês já sabem que agora recolhimento abaixo do mínimo não dá direito à manutenção da qualidade de segurado, nem à contagem de carência, nem à contagem de tempo de contribuição naquele mês. Priscila, mas meu segurado é um segurado empregado. Galera, não vai contar, ok? Não irá contar. Esse segurado, porém, ele terá algumas possibilidades aqui na prática, ok? Se eu tenho um segurado, então, que recolheu abaixo, vou colocar a previsão enquanto eu vou falando, se vocês quiserem ler, pronto. Se eu tenho um segurado que recolheu abaixo do salário mínimo, ele era um segurado, um trabalhador intermitente, por exemplo, ou trabalhava ali com hora reduzida, recolheu abaixo do salário mínimo naquele mês. Ele vai ter 3 possibilidades, ok? Primeira possibilidade, ele vai poder complementar essa contribuição. Vocês me fizeram pergunta de alíquota, já respondo para vocês. Segunda possibilidade, esse segurado poderá fazer a utilização dos valores que ele recolheu acima do salário mínimo de um mês e jogar para esse mês onde houve recolhimento abaixo do salário mínimo, ok? Terceira situação, ele pode agrupar contribuições. Eu tenho 2 contribuições onde eu recebi meio salário mínimo, eu posso juntar as 2 em uma única contribuição. Vocês me fizeram algumas perguntas sobre essa possibilidade de agrupamento, que também vou responder aqui. Então, vamos lá. Temos, então, essas 3 possibilidades, como discutimos aí arduamente lá no Primeiras Impressões, ok? E aí, vocês já sabem que esse recolhimento precisa ser feito dentro da competência do primeiro ano civil. Na aula passada, nós vimos que esses recolhimentos são irrenunciáveis, ok? Vimos todas essas situações. Guardem essa informação aqui. Deixa eu ver se é essa. Guardem essa informação aqui sobre as competências do mesmo ano civil, ok? Então, vamos aqui para o nosso exemplo, como vocês me pediram. Travou, voltamos. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Eu fico com saudade de vocês. Vamos ver primeiro a possibilidade, né? Vamos falar da possibilidade de complementação, ok? Eu já vou trazer as alíquotas para vocês, mas a complementação é fácil. Aquele segurado recebeu abaixo do mínimo, ele vai complementar. Ele recolheu sobre R$700, o salário mínimo é R$1.049, ele vai recolher sobre R$1.049 para complementar o que faltava para o salário mínimo, ok? Temos a segunda possibilidade, né? Que foi uma aqui das possibilidades que vocês me pediram para trazer exemplos, que é utilizar o excedente de um salário de contribuição, né, que temos ali acima do salário mínimo de um mês para o outro. Para facilitar o nosso exemplo aqui, facilitar a nossa contagem, para a gente não ter dor de cabeça, vamos entender o salário mínimo como sendo R$1.000, para facilitar a nossa conta, gente. Advogado previdenciarista precisa gostar um pouquinho de conta, né? Mas vamos facilitar aqui, que a gente gosta mesmo é de lei, não é isso? Então, vamos lá. Salário mínimo, então, para facilitar o nosso exemplo, será de R$1.000, ok? Então, vejam, vamos olhar para essa primeira tabela aqui. No mês de janeiro, esse segurado recolheu R$500. Começou a trabalhar, sei lá, no dia 15 daquele mês, só recolheu metade, no dia 20 daquele mês, recolheu sobre R$500. Em fevereiro, recolheu sobre 1.500, em março sobre 1.500, em abril sobre 1.500. Então, vejam, aqui em janeiro, que ele recolheu abaixo do salário mínimo, esse mês não vai contar para nenhuma finalidade. Como é que ele resolve essa situação? Ele pode tirar R$500 de uma contribuição de outro mês e jogar aqui, para ficar com as 2 contribuições com R$1.000. Vejam aqui na tabela, fazendo isso. Vejam que eu estou tirando aqui de fevereiro R$500 e estou jogando para janeiro. E aí, janeiro eu vou fechar com 1.000. Fevereiro eu vou fechar com 1.000. Março, 1.500. Abril, 1.500. Só sucesso conseguir contar os 4 meses de recolhimento. Ok? Vamos para o nosso outro exemplo. Mexi até nesse exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Então, olha só. A outra possibilidade, a terceira possibilidade que mencionamos é o quê? Esse segurado agrupar esses salários de contribuição.
Vamos imaginar o nosso mesmo segurado, ok? Recebeu aqui 500, recebeu aqui 500, aqui 1.500 e aqui 1.500. O que ele pode fazer é unir um recolhimento com outro recolhimento. Posso agrupar essas contribuições. Então, eu vou pegar 500 do primeiro, vou somar com 500 do segundo e vou fazer aqui, ó, R$1.000. E nos outros meses, 1.500 e 1.500. Ok, galera? Então, temos essa possibilidade aqui de somar essas duas contribuições. Mas, professora, eu não poderia ter pegado 500 aqui de março e ter jogado para fevereiro e ter pego 500 de abril e ter jogado para janeiro e todo mundo ficar com R$1.000? Pode também. Por que esse exemplo, galera? Exatamente para vocês verem como é que o negócio vai ser difícil da gente fazer na vida prática, ok? Tudo que é dificultoso, tudo que gera aí muito entendimento, muita possibilidade, o INSS erra. E se o INSS erra, surge aqui o nosso mercado de revisão de fato, de erros de fato. Esses erros de fato, galera, são erros que a autarquia comete e que a gente pode solucionar ali na esfera administrativa e que não tem discussão, a gente não está discutindo tese. Então, vejam numa situação dessa. O segurado, ele vai poder optar por juntar as contribuições ou então pegar aqui de março e abril e ir jogando para cima. Outra coisa importante, surgirá um grande mercado de quê? De planejamento previdenciário. Mas é claro que para esse mercado surgir, o segurado precisa entender o quê? A importância de fazer um planejamento previdenciário, ok? Mas temos aqui esse outro mercado, né? A possibilidade de revisão e também esse outro mercado que vai aí crescer se tudo der certo, que é o mercado de planejamento, ok? E planejamento, para quem, né, eu faço muito planejamento no escritório, e para quem costuma fazer habitualmente, sabe que não é uma coisa barata, é um serviço caro de ser feito. Então, assim, é um serviço que você pode trazer aí como um plus para o seu escritório, né? Eu acho que ninguém cobra menos do que uns R$1.500, pelo menos, para poder fazer esse serviço de planejamento previdenciário, né? Lá no escritório a gente cobra até um pouco mais do que isso, mas as pessoas que eu conheço que atuam nessa área, acho que ninguém cobra menos do que isso. Então, assim, é um mercadão que está surgindo aqui. Vejam a dificuldade, gente. Temos aqui a possibilidade de agrupamento, como eu falei para vocês, e a possibilidade de fazer o quê? De fazer esse deslocamento de março para abril. Qual é a melhor possibilidade para o segurado? Não sei, a gente precisa fazer conta. E aí surge o planejamento previdenciário, né? Só sucesso, galera. Para a gente finalizar, nosso tempo está estourando aí. A gente vai falar aqui sobre as dúvidas que vocês me trouxeram sobre os agrupamentos das contribuições, ok? Primeira dúvida. A gente pode fazer esse agrupamento dessas competências onde não chegamos ao salário mínimo, desde que o resultado desse agrupamento não ultrapasse o valor mínimo do salário de contribuição, ok? Então, para fazer o agrupamento, a gente precisa ter esse entendimento de que o resultado desse agrupamento não pode ultrapassar o salário mínimo de contribuição, ok? Então, eu não posso pegar ali, fazer um determinado agrupamento para poder elevar muito a contribuição de um determinado mês, ok? A linha B. Na hipótese de o resultado do agrupamento ser inferior ao salário mínimo de contribuição, o segurado poderá complementar na forma prevista no inciso 1 ou utilizar os excedentes. Outra dúvida que vocês me fizeram. Professor, e se eu agrupo tudo e não chego no valor? Temos aqui essas possibilidades. A gente vai poder complementar e a gente vai poder fazer o deslocamento desses valores excedentes. Ok? A linha C. As competências em que tenha havido exercício de atividade e que tenham sido zeradas em decorrência do agrupamento poderão ser objeto de recolhimento pelo segurado, respeitando o limite mínimo. Então, se eu zero um determinado mês, vamos voltar aqui para esse exemplo anterior. Nosso tempo está estourando. Ó. Se a gente chega nesse exemplo anterior aqui, de janeiro de 2020, tá vendo? Onde houve recolhimento. Mas eu joguei esse recolhimento para fevereiro, esse segurado ele pode, em um segundo momento,
fazer esse recolhimento aqui do mês de janeiro. Por que ele pode fazer esse recolhimento em janeiro, professora? Porque houve, de fato, exercício de trabalho, ok? Então, ele poderá, em um segundo momento, fazer esse pagamento segundo previsão do decreto. Essa foi outra dúvida que vocês me mandaram. Foi uma pessoa que me mandou, não vou lembrar o nome agora, mas é uma dúvida muito interessante. Outra dúvida que eu recebi, galera, foi com relação ao 13º salário. Eu ainda não tinha visto esse artigo específico, foi procurar depois que veio a dúvida aí de vocês. Se a gente poderia usar o recolhimento do 13º salário para fazer esse agrupamento ou esse deslocamento de contribuições. Achei que não tinha essa previsão expressa no decreto, mas achei. Tá lá. Artigo 216, parágrafo 27b. Ok? Esqueçam lá que foi erro de digitação. Escreveu com pressa. Parágrafo 27b. Ok? Para fins do disposto no artigo 27A, o 27A é quem está trazendo as nossas possibilidades aqui de agrupamento, complementação, ok? De deslocamento das contribuições. Então, para fins do disposto nesse artigo, que trata dessas possibilidades, o valor da contribuição referente ao 13º salário não poderá ser utilizado, ok? Então, nós não poderemos utilizar o valor do 13º salário. Eu, de qualquer forma, responderia que não, porque a gente já não usa esse valor para fins de contagem, por exemplo, de tempo de contribuição, né? Fins de contagem de carência. A gente não usa esse período ali de recebimento do 13º, ok? Mas, para evitar dúvida, o decreto trouxe ali já de forma expressa que não poderá ser utilizado. Tivemos ainda, né, uma outra dúvida com relação à alíquota. Qual é a alíquota que eu vou usar nessa complementação, professora? Porque aquele meu segurado, ele é um segurado empregado. Ele vai ter que contribuir como contribuinte individual. Qual o código que ele vai usar? Essa questão de código, muito provavelmente a gente vai ter uma portaria que vai vir tratando disso, ok? Mas com relação à alíquota, já temos uma resposta, que está lá no artigo 216, 27A, inciso 1, que vai dizer na linha B que para o segurado empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, essa complementação será de quanto? 7,5, ou seja, 7,5 será a nossa contribuição de complementação para o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso. Já o contribuinte individual, ok? Que labora prestando serviço para a pessoa jurídica, que em regra recolhe com uma alíquota de 11% quando ele está na prestação de serviço para a pessoa jurídica. E esse recolhimento de 11%, vocês sabem, né? Quem é aluno aqui do Legale já sabe disso, porque eu falo sempre sobre isso. Não se confunde com aquele recolhimento do segurado, né? Dos segurados que fazem a contribuição nos planos simplificados. Então, mesmo aqueles segurados que recolhem, contribuintes individuais, que recolhem 11% por prestarem serviço para a empresa, quando forem fazer a complementação, eles vão pagar com uma alíquota de 20%, ok? Muito importante. 20%, mesmo se for um contribuinte individual prestando serviço para a pessoa jurídica. Isso se estivermos pensando na complementação. E, mais uma vez, para o segurado empregado, o doméstico e o trabalhador avulso, nós teremos aqui a possibilidade dessa complementação com uma alíquota de 7,5%, ok? Então, tiramos aí as dúvidas que vocês me encaminharam, né? Todas as dúvidas que eu recebi, consegui visualizar lá antes de fechar o tempozinho do history, foram respondidas aqui. Então, a aplicação da lei no tempo, como é que funciona a questão da alíquota, o exemplo prático de como é que funciona essa questão do agrupamento, quais são as discussões que nós passamos a ter por ali. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Encontro vocês aí nos próximos eventos aqui da Faculdade Legale. Fico esperando vocês na pós-graduação aqui de Direito Previdenciário, também da faculdade. Essa pós-graduação de Direito Previdenciário aqui do Legale agora conta com vários coordenadores, ok? Então, cada coordenador
vai ser especialista, vai ser um coordenador especialista dentro daquela área de atuação. Então, a gente vai ter um coordenador que é especialista na área de aposentadoria especial, um outro coordenador que é especialista na área de benefícios assistenciais, sempre buscando trazer os melhores dos melhores para você. Esse projeto super inovador da Faculdade Legale, né, de ter aí uma multicoordenação, ok? Vários coordenadores, então, à frente dessa pós-graduação. Lembrando, mais uma vez, que nós ganhamos a enquete para poder ter essa pós sendo oferecida em R$ 99,00, parcela única, ok? Mencionei, acredito que no início, que eu faço parte de vários grupos ali de WhatsApp e eu vi como é que os colegas estavam ali enviando, falando, gente, vota lá, com isso e tal, todo mundo engajado em colocar aí o direito previdenciário em primeiro lugar, né? E fiquem engajados também, manda todo mundo se inscrever, porque outra oportunidade dessa, né, de uma pós aqui do Legale, nesse valor de direito previdenciário, né, a gente não sabe quando terá de novo. Então, façam a inscrição de vocês, o site é poslegale.com.br para vocês fazerem, então, as suas inscrições. Lembrando que o período de inscrição esse semestre vai ser super curto, né? Segundo semestre sempre tem um período menor de inscrição. Então, corram, façam logo a inscrição. Eu sei que o site, de vez em quando, está dando uma congestionada, porque o volume de inscrição está muito grande, mas vão lá, vocês vão conseguir fazer, vocês não podem perder essa, né? Sempre lembrando que a pós-graduação aqui da Faculdade Legale, ela tem sempre uma pegada, um viés muito prático, buscando sempre trazer para você o que você realmente precisa fazer para você advogar, para você exercer aí a sua advocacia, ok? Fico esperando vocês, então, galera, nos próximos encontros. Fico esperando vocês aqui na Faculdade Legale e vamos torcer para esse momento de isolamento social passar logo, para a gente poder se abraçar e se encontrar aí no presencial, ok? Até logo, galera!